Muito bem, queridos irmãos, queridas irmãs, estamos de volta com mais uma reflexão sobre Santíssima Trindade e idolatria. Santíssima Trindade e idolatria, você já percebeu que estamos trabalhando um pouco com o Salmo 115, mostrando que aquela composição, ela tem fundamentos históricos na própria história de Israel, nos seus grandes vultos, né, que Deus escolheu para estarem naquela preparação para a vinda do Senhor Jesus Cristo. E agora estamos falando um pouco dos santos, fazendo um pouco de um comparativo entre os patriarcas e os santos, e estes têm uma ascendência em relação aos santos, e a gente começa a perceber a grande fidelidade que os santos tiveram a Deus e a grande infidelidade que os patriarcas tiveram. Foram homens de Deus, uma história riquíssima e que devemos conhecê-la, devemos mergulhar nela, mas eles postergaram o querer de Deus, a vontade de Deus. E dentro de um contexto que desfacilitava ser os grandes ícones da revelação. Sobretudo os santos apóstolos e todos os santos e santas que a igreja venera ao longo dos anos e que a igreja os elevou à glória dos altares, eles viveram uma situação dificílima. Era uma situação de cruz. Eles compreenderam o chamado, eles ajustaram o seu chamado de Deus. Se você observar a vida dos patriarcas, o ajuste que eles tiveram à vontade de Deus foi lenta, difícil. E muitos deles só conseguiram trilhar um caminho melhor. Como eu sempre digo, Deus foi lá, deu aquele tapinha assim de será possível, rapaz? Será possível? Os santos não. Em um contexto totalmente desfavorável, eles assimilaram o querer à vontade de Deus e fizeram a vontade de Deus. Renunciaram, abriram mão das suas posses, abriram mão de si. São Paulo chega a dizer, por tua causa, eu perdi tudo. Hoje queremos ter tudo. Queremos Deus para saciar a nossa fome de grandeza, a nossa sede de ostentação. Os santos não. Os santos não. Eles abriram mão. Aqueles que receberam fortunas da sua família, aqueles que eram ricos, abriram mão de tudo, deram aos pobres. Construíram igrejas para que o nome de Jesus fosse conhecido e amado. Aquele Jesus cheio de glória, aquele Jesus do domingo de Páscoa fosse conhecido sim, mas junto com o Cristo da cruz, o Jesus da sexta-feira, o Jesus da dor, o Jesus da flagelação. A glória da ressurreição é consequência da paixão e morte de Cristo. Então os santos configuraram-se a Cristo abrindo mão de tudo, pelo prêmio da eternidade, pelo prêmio imperecível, por aquele tesouro que não pode ser roubado e não pode ser consumido pelo ferrugem nem pelas traças. É em função disto, queridos, do que viveram os santos e como foram fiéis ao Senhor no meio das provações e perseguições. Observe Jacó, rapidinho. Quando os seus filhos entraram na cidade de Siquém e mataram todos os varões da cidade de Siquém, Jacó ficou arrasado. Se esse povo se voltar contra mim, eu e minha família estaremos mortos. Estaremos mortos. Os santos apóstolos, eles enfrentaram a morte. E outra coisa, Jacó sabia, embora os habitantes, o Siquém, cujo também era o nome da cidade, tivesse raptado e estuprado a sua filha, mas a vingança feita
foi desproporcional ao crime de Siquém. Eles não apenas mataram todos os varões, como despojaram, levaram cativos mulheres, crianças. Foi uma carnificina o que eles fizeram. Então Jacó estava com medo de algo no qual ele tinha uma corresponsabilidade patriarcal, de chefe de família. Assim como a filha raptada e violentada era literalmente sua filha, aqueles que entraram na cidade e mataram a todos também eram seus filhos. Então ele tinha uma corresponsabilidade direta. E ele temeu por algo que, diante daquela mentalidade, e Jacó sabia daquilo, para pagar aquele crime, aquela situação, ele deveria submeter-se ao juízo exterminador daqueles povos. Pronto, só existe um jeito de reparar tudo isso. É a gente sendo assassinado, a gente morrer também, porque foi grande. Os santos enfrentaram a morte. Os santos enfrentaram a morte. Eles foram ao encontro dela. Santo Inácio de Antioquia, quando estava indo da Síria para Roma para ser martirizado, ele ficou sabendo que os irmãos de Roma estavam preparando uma comitiva para ir ao imperador, para que ele não morresse. E Santo Inácio escreve: não façais isso. Não, pelo amor de Deus, não faz um negócio desse não. Não tirem a possibilidade de eu nascer. Olha aí. Não tirem-me esta honra, esta glória. Não façam isso. Eu quero ser triturado. Eu quero ser o trigo de Deus, que os leões me devorem, me estralhassem. E se eu diante deles, olha o que Inácio vai dizer, se eles recusarem-se vir até mim para me devorar, como fizeram a muitos cristãos, a muitos santos, queridos. Os leões não iam. O que era que eles viam? Um anjo de Deus? Inácio está dizendo, se eles recusarem avançar em cima de mim para me devorar, pois eu irei em cima deles, eu lhes atiçarei para que eles não deixem nada de mim, porque eu quero ser o trigo de Deus, a lavoura de Deus. E ele dizia, agora sim, no meio da dor, do sofrimento, está nascendo um cristão de verdade. Eu falava a vocês sobre aquele sistema que Lutero estabeleceu, onde os santos não podem entrar. Então observe algo. Eliminando igreja, magistério, tradição, o que é que restou? A Bíblia. Restou a Bíblia, que não mais será lida em conexão com a igreja, com a tradição, com o magistério, mas em oposição. A Bíblia, que vai nascer na igreja. A igreja não nasce da Bíblia, Então a Bíblia que ela é lida em conexão com a igreja, com o magistério, com a tradição, agora ela vai ser lida em oposição à igreja, à tradição, ao magistério. Observe isso. Uma vez que o sistema não pode manipular nem a igreja, nem a tradição, nem o magistério, contudo ele pode fazer isso com a Bíblia. Observe isto, queridos, preste atenção a isto. É exatamente aí que Lutero impõe ao seu sistema uma pequena palavra, e que a gente fala isso constantemente. Uma vez que ele pode manipular a Bíblia, ele vai usar uma palavra que vai determinar o seu sistema e que vai excluir elementos do cristianismo, isto no século XVI. Elementos que até então eram tidos como sagrados. Qual é a palavra que ele vai usar? A palavra somente. Somente.
É com esta palavra, ele vai excluir Maria Santíssima, ele vai excluir os santos, ele vai excluir o Papa. É a religião da exclusão. A própria Bíblia, por sinal, ela só vai ser Bíblia, só vai ser Sagrada Escritura depois de Lutero. A Bíblia só vai ter o status de Sagrada Escritura depois que Lutero, no seu sistema, vai estabelecer a sua sola Escritura. Imagine, isto só vai dar-se no século XVI. Isto significa que o mundo viveu 15 séculos sem igreja, 15 séculos sem Bíblia, 15 séculos sem tradição, 15 séculos sem magistério, 15 séculos sem nenhuma influência cristã para o mundo. É só no século XVI que Deus escolherá Martinho Lutero para fazer o trabalho que os grandes analistas, cientistas da religião, inclusive os mais críticos, os mais ateus, irão dizer, de forma racional, de forma lógica, ele foi o maior deformador da história da humanidade. Até porque, a partir do seu sistema, depois veremos isso, vai surgir coisas terríveis. Vai surgir coisas... Vou deixar para um outro capítulo. Mas muitos de vocês já sabem. Os ismos que irão surgir vieram de onde? E esses homens eram quem? As suas famílias eram o quê? Protestantes. Só para você não ficar muito curioso, mas depois a gente fala isso. Quem está por trás do Holocausto? Queridos, é muito fácil apontar o dedo para a Igreja Católica. É muito fácil apontar o dedo para a Igreja Católica, que é a mãe, a senhora da Inquisição. É muito fácil. Mas bater no peito e reconhecer o sistema no qual eu estou e aceitei como religião, como igreja de Deus. Nós fizemos isto. Está no nosso DNA. Está no nosso DNA. 6 milhões só de judeus. 11 milhões ao todo de pessoas exterminadas. O pior massacre da humanidade. O que está por trás de tudo isso? O que está por trás de tudo isso? Nós vamos deixar isso para um outro capítulo. Então vejamos, queridos, que o sistema protestante é o sistema da exclusão. Da exclusão. Tem que excluir os santos, tem que excluir Maria, tem que excluir o magistério, tem que excluir o Papa, tem que excluir os apóstolos, inclusive tem que excluir a própria igreja. Isso aí não vale nada, estamos começando agora. É o sistema do novo Adão, do qual tudo está começando e para trás tudo se joga fora. Nada presta. Está começando a partir daqui. Nesta exclusão, queridos, é lamentável que... Claro, Lutero, não tanto, a gente precisa olhar os meandros e alguns detalhes da situação, porque ele conservou 3 festas marianas, mas não deu-se simplesmente a reforma protestante, a reforma de Lutero. Eu já disse que a reforma de Lutero abriu um leque para várias reformas, e até hoje essa reforma nunca terminou, nunca acabou. E essas reformas vieram sendo mais radicais. Não, a reforma de Lutero não prestou, a reforma de Calvino, de Zwingli, por aí vai, não prestou, agora sim. E aí aquilo que os primeiros reformadores não tiraram, agora nós vamos excluir de vez mesmo. Agora será excluído. E esse sistema excluiu uma pessoa que não deveriam ter excluído.
Esta é uma das razões, queridos, que eu encontro uma barreira muito grande. Porque onde a minha mãe não entra, não pode entrar. Eu também não posso. Onde a minha mãe não pode entrar, onde a minha mãe não é aceita, onde a minha mãe não é bem-vinda, eu não posso entrar. E esse sistema reformador, e que proliferou-se em reformas e mais reformas, ele vem a todo custo. Por sinal, pegando um gancho para terminar este vídeo, uma dessas reformas que surgiram, que já vem no bojo da reforma pentecostal, surge uma igreja que ultimamente começou a produzir um movimento chamado Encontro com Deus. Encontro com Deus. Já começa a situação por aí. Você tem que entrar num veículo, num ônibus, várias pessoas, todo lacrado, todo fechado, você não sabe para onde está indo. Você sabe que vai para um evento denominado Encontro com Deus, mas você não sabe para onde vai. Qual o local? A geografia. E lá chegando, vai ter palestra, vai ter pregações, vai ter orações. E quando termina as pregações, olha aqui este encontro com Deus. Preste atenção nisto. Quando aquele pastor ou aquela pastora vai terminar a pregação, ela tem lá um monte de umas páginas. Aquilo que talvez você católico não conheça da Igreja Católica, ali está escrito. E após aquela pregação, que já é uma pregação ferina, é uma pregação demolidora da Igreja Católica, aquele pastor, aquela pastora, homens e mulheres estão separados, em grupos separados. Agora vamos fazer uma oração e vocês vão repetir aquilo que vou dizer. E ele inicia a oração para que as pessoas repitam. É uma oração de renúncia. Eu renuncio à Igreja Católica. Começa por aí. Por que os santos não podem aparecer nesse sistema? Porque todos os santos, inclusive os apóstolos, eles professaram a fé católica. O símbolo dos apóstolos, que muitas pessoas agora estão reinventando, alterando, modificando. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu. É o símbolo apostólico. Os apóstolos tinham esta profissão de fé. São 2000 anos. Há 2000 anos, os santos e santas dizem, creio na Igreja Católica. Agora, Satanás, ele vem falar pela boca de determinadas pessoas, dizendo, eu renuncio à Igreja Católica. E as pessoas que estão aqui no auditório, muitas pseudo-católicas, ou de boa consciência foram, porque no convite eles não dizem nada disto. É um encontro, quem não quer se encontrar com Deus? É feito todo um aparato, um negócio bonito. Não, mas eu quero. Olha, sua vida vai mudar, você não olha tantas pessoas e vai alguém. 2, 3 pessoas que já fizeram aquilo, já é todo esquema. Olha, você não sabe o que foi. Eu posso dizer por experiência própria o que Deus fez. Pronto. É Vicente. É agora. Minha vida está resolvida. Aí, a primeira que vem de lá, eu renuncio à Igreja Católica. Repita. E pelo lado está cheio de obreiros ou de obreiras. Eles estão de olho para saber se você está repetindo. E se você não disser, eles vão lá com você. Pois a pessoa vai parar a oração e vai recomeçar, reiniciar, para que aquela pessoa fale, tem em alto e bom som. Cuidado, meu irmão, porque Jesus disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. E aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Preste muito atenção. Uma coisa é você negar a Deus. Uma coisa é você negar a Jesus, outra coisa é Jesus dizer, não te conheço. Muito cuidado. Aí depois, eu renuncio o terço.
Eu renuncio o rosário, eu renuncio aquele falso batismo, eu renuncio aquela falsa Bíblia, eu renuncio aquelas ladainhas, eu renuncio. Aí é uma lista, termina um lado e vai para o outro e muda de página. Eu estou falando para você. Então, uma das características do sistema protestante, tem umas abelhas aqui, é a característica da exclusão, da renúncia, do apagar, do silêncio. E como não podia, está escrito lá naquele papel em letras garrafais, maiúsculas, e a fonte bem alterada, que é para o pastor não se enganar e não deixar de dizer: eu renuncio Maria. Eu renuncio Maria. Preste atenção, queridos. Analise. Estou falando para vocês uma realidade. Analise bem isto. Se envergonhar de Maria, renunciar Maria, é renunciar o Deus que escolheu Maria. É renunciar o Espírito Santo que a fecundou. É renunciar aquele que foi gerado no ventre dela por obra e graça do Espírito Santo. É dizer, é virar as costas para Deus. Maria não é um querer da Igreja Católica, é um querer de Deus. É renunciar àquele que fundou a igreja. Eu edificarei a minha igreja. Você entende que sistema é esse? No Dia das Mães, no Dia Internacional da Mulher, não dei crédito para mim, não dei crédito para mim. Tira os católicos. Dê uma olhada aí nas redes sociais. Qual protestante que faz uma homenagem hoje à maior de todas as mulheres, a Maria Santíssima? Quem diz isso? A Imaculada, aquela que a maior intercessora, a mulher fiel, aquela que é exemplo de mãe, de pureza, de comunhão com Deus. O protestante não pode fazer isto, porque ele está dominado por Satanás. Ele não pode proclamar a santidade da Mãe de Deus, de Maria Santíssima. Ele não pode hastear a bandeira da santidade, porque santidade, agora ele coloca lá, a missionária fulana de tal, não sei o quê, a pastora fulana de tal, não sei o quê. São as referências. A mãe de Jesus não é referência. A mãe de Jesus não é referência. Doravante, todas as gerações me proclamarão de bem-aventurada. Esta página foi rasgada da Bíblia, foi feito isso aqui, ó. Pegaram isso aqui, ó, joga fora. O diabo está dizendo, faz isso aqui, joga fora, porque ela não pode aparecer. E ela não pode aparecer porque ela é luz e não é trevas. Ela não pode aparecer porque ela é santa. Eu sempre digo que de mim e de você, de vez em quando o diabo dá uma olhada para nós e bate palma, dá aquela risada sarcástica. Mas nunca ele teve e jamais terá o privilégio de dar uma risadinha da cara de Nossa Senhora. Olhe para a vida desses e dessas que não reconhece Maria como exemplo de comunhão com Deus e de santidade. Dê uma olhada para a vida. Quem são? Maria não pode aparecer nesse sistema não, queridos. Quem tem que aparecer é aquela que deu um soco na cara da mãe e quebrou o nariz. Quem tem que aparecer é aquela que demitiu a mãe, porque a mãe, segundo ela, estava lhe roubando dentro daquele sistema vantajoso e milionário. Maria não pode aparecer nesse sistema porque Maria nunca falsificou um sequestro. Enquanto estava com um amante. Maria não pode aparecer nesse sistema porque ela é imaculada, ela é santa, ela é pura. Quem tem que aparecer é aquela que os seus próprios biógrafos, e foram vários, eles não sabem dizer quantos amantes ela teve. Maria nunca se divorciou. Nunca se divorciou.
Então, de fato, este sistema tem que excluir, tem que arrasar, tem que acabar, tem que deixar Nossa Senhora de lado, porque ela não é exemplo de pureza. Exemplo de pureza é aquela que teve não sei quantos amantes, é aquela que simula, é aquela que fragmenta. Essa é exemplo. Hoje, indignamente, muito distante, com toda certeza, eu quero homenagear a minha querida mamãe, por ser a mulher que foi. Eu quero homenagear a minha esposa, minha filha, minhas irmãs e aquelas mulheres de Deus que não estão debaixo, na frente dos holofotes. Quantas mulheres, quantas mulheres. Quero homenagear as santas que a Igreja Católica venera. Entre elas, Santa Cecília, Santa Inês, Santa Perpétua, Santa Felicidade, é um número muito grande. Mas entre todas essas mulheres, eu quero homenagear a maior de todas, Maria Santíssima. Aquela que entregou-se sem reservas. Aquela que soube fazer a vontade de Deus. Aquela que soube dizer, eis aqui a serva do Senhor. Aquela que esteve unida ao seu Filho, desde a encarnação até o suplício da cruz. Aquela que dele nunca se envergonhou. É possível, queridos, que um dia Jesus se envergonhe de mim, de você. Mas se tem alguém de quem ele jamais irá envergonhar-se, é de Maria Santíssima, da sua mãe. Exemplo de fidelidade, exemplo de comunhão com Deus. O mundo, o Brasil, não estaria do jeito que está se o exemplo de Maria fosse seguido neste solo brasileiro. Que pela intercessão dela, Mãe de Deus e dos homens, desça sobre todos nós a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.